e que a vida dele nos ensina como fazer a obra de Deus. Gideão é um exemplo para nós, principalmente para a igreja dos nossos dias. Estamos vivendo agora a última hora da igreja. Na nossa revista da escola dominical, está falando sobre a carta aos Hebreus. E lá nós tivemos uma lição dessas aí, que falou da apostasia. E parece que cada lição está falando um pouquinho sobre apostasia. No militarismo, é deserção. O militar que trabalha numa unidade militar e ele se ausenta, ele não comparece ao serviço sem permissão, quando ele chega, ele é punido. E se ele sumir, ficar 6 meses fora, sem falar nada, aí caracteriza deserção, que é a mesma apostasia. A punição para deserção no militarismo é de 6 meses a 2 anos de reclusão. Na fé, a pessoa que passa pela apostasia é a pessoa que afasta da igreja. Afasta, some, não fala nada, fica aí 6 meses fora, sem saber nada. Então, ele apostatou. E na medida que a pessoa vai desvalorizando a obra de Deus, é caracterizado a apostasia. E nós vamos ver aqui, com Gideão, como Israel estava passando por uma fase difícil, por uma prova. Israel estava sendo provado. Os midianitas cercavam Israel todo ano, na época da colheita. Cercava Israel e colhia toda a plantação deles e ia embora. Israel estava já passando fome, estava passando necessidade, porque os midianitas levavam tudo. Mas por que isso estava acontecendo? Porque Israel apostatou da fé, afastou de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos aprender com Gideão. Gideão fazia parte daquela nação, fazia parte de Israel. E aí nós vamos ver o texto bíblico, está em Juízes. Juízes, lá no início da Bíblia, você vê o Pentateuco, que termina em Deuteronômio, aí vem Josué, depois de Josué vem Juízes. Estou falando para os novos crentes, os novos convertidos. Eu queria saber se tem alguém hoje, dos que aceitaram Jesus domingo. Tem alguém aqui? Não veio hoje? Nós temos então que ir atrás, viu, irmãos? Porque foi uma turma grande que aceitaram Jesus aqui domingo. Não foi? Quem é que estava aqui? Não tinha ninguém aqui? Glória a Deus. Vocês sabem mais ou menos quantas pessoas? 4 pessoas. 4 pessoas aceitaram Jesus. Foi uma festa bonita. Então, Juízes, capítulo 6.
do verso 11 a 14. Juízes, capítulo 6, do verso 11 a 14. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Está aqui o chamado de Gideão. Esse nome, Gideão, o nome dele significa lenhador ou guerreiro. E ele era filho de Joás, o Abiesrita. Abiesrita porque era filho de Abisrael, da tribo de Manassés, que residia em Ofra, em Gileade, do outro lado do rio Jordão. Ele foi o 5º juiz de Israel, segundo os registros bíblicos. Gideão foi quem libertou os israelitas dos midianitas. O relato aparece no livro de Juízes, do capítulo 6 ao 8º. Os midianitas tinham invadido a porção central da Palestina em um de seus muitos sábitos ataques. Eles mataram os irmãos de Gideão em Tabor. Foi então que Gideão recebeu uma experiência extraordinária, um encontro com Deus, a experiência mística, na qual o anjo do Senhor o chamou, com o intuito de fazer dele o libertador de Israel. A Bíblia nos fala que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas que não são para confundir as que são, as coisas tolas para confundir as sábias. Deus escolhe pessoas que acham que não é nada, que não dá conta de nada. Gideão, na hora, ele disse: Ai, meu Senhor, eu sou o menor, a minha tribo é a menor de Israel, e eu sou o mais pequeno da casa do meu pai, eu sou o caçula. Quem sou eu, Senhor? Eu não sou nada. E começou a discutir com Deus. Gideão, ele não ficava calado, ele discutia com Deus. Às vezes, irmãos, nós temos que discutir, temos que ir para a oração e falar: Senhor, a minha vida está indo desse jeito, e contar para Deus, abrir o coração, por que está acontecendo isso? Eu tenho procurado, igual fez aquele rei, Ezequias, né? Ele virou para a parede e falou: Eu tenho sido sincero, eu tenho andado na tua presença, Senhor,
e Deus falou para Isaías: volta lá, diga para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E Gideão se achava essa pessoa fraca, essa pessoa que não tinha capacidade. Mas veja só, depois que ele recebeu a ordem, aqui no final diz assim: porventura não te enviei eu? Porventura eu não estou te mandando? E aí, Gideão reuniu um pequeno grupo. Primeiro, Gideão, segundo a ordem de Deus, tocou a buzina. A buzina era uma corneta feita de chifre, era como um berrante, e aí quando soprava ela tocava alto, dava aquele som bonito, mas era um som de chamado para a guerra, não podia tocar qualquer hora. A Bíblia fala: se a corneta der som incerto, como se preparará para a guerra? Lá no quartel nós temos os corneteiros. Quando vai chamar a tropa para estar em prontidão, tem um toque. Tem o toque da posição de sentido. Quando toca assim, pam, 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 todo mundo toma posição de sentido. Por quê? Porque conhece o toque. Mas se ele tocar outra coisa, está todo mundo lá e ele toca valsa, ninguém vai tomar posição de sentido. Não tem nada a ver. Então o toque da guerra, quando Jesus vier buscar a igreja, ele vai tocar uma trombeta. E aquela trombeta é dizendo assim: mortos, ressuscita, vivos, sejam transformados. E no momento a igreja é transformada, mortos ressuscitam, crentes transformam-se, veste um corpo incorruptível e sobe a encontrar com o Senhor. Porque o toque é o toque certo. Então, Gideão tocou a trombeta e chamou algumas tribos. Sabe quantos vieram? Os irmãos sabem? Quantos mil compareceram? 32 mil compareceram. Aí Deus falou para Gideão. Primeiro, Deus estava tratando com um homem fraco. Gideão não tinha coragem. Gideão falou assim: olha, eu sou menorzinho, eu sou pequeno. Quem sou eu? Ai de mim, Senhor. Aí quando chamou, que Gideão viu 32 mil, ele criou coragem. Falou: aqui agora, meu filho, com 32 mil, nós vamos arrebentar. Deus falou: tem gente demais. Dá um grito aí. Grita aí que os medrosos e os covardes se retirem. Pode ir para casa para dormir. Fala que os medrosos e os covardes voltem. Aí quando deu o grito, quantos mil foram embora? 22 mil. Quantos ficaram? Eram 32. Me ajuda aí na matemática. Ficou 10 mil. Ficaram 10 mil. Aí novamente Deus falou: tem gente demais. Falou: por que é isso, Senhor? 22 já foi embora, só tem 10 mil? Falou: pois é, tem gente demais. Manda esse povo ir lá no ribeiro e vão beber água. Aqueles que abaixar assim, ó, e beber com a boca, você põe à esquerda. E os que ajoelhar e lamber como lambucão, pegar a água com a mão e levar à boca, você coloca à direita. A direita só ficou 300. Quanto ficou de lá? 9.700. Não é aula de matemática, não, mas vamos deduzindo aí. 9.700. Falou: pode ir embora. O pessoal foi embora. Aí, Gideão, quando viu aquilo ali, eu acho que ele deu até uma dor de barriga nele. 300 homens, Senhor?
para aquela multidão, 62 mil soldados midianitas, eu com 300, Deus falou, é com esses 300 aí. Então, Juízes capítulo 7, versículo 7. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Deus falou, cai fora, sai do campo de batalha o mais rápido possível. Eu não trabalho com medroso e covarde. Vai embora, pode ir embora. 9.700, primeiro foram 22 mil, agora 9.700, vai embora. Gideão fica só com 300, muito menor do que seria necessário para a tarefa. Era um número irrisório, era um número pequeno, irmãos. 300 homens para uma guerra não é nada. Veja só, aqui na nossa igreja, eu creio que sentados aqui, cabe mais ou menos 500 pessoas. Sentados. 300 pessoas, fica lugar vazio aí. 300 pessoas é pouca gente. É pouca gente. Gideão tinha só 300 para a guerra. E na força e na estratégia de Deus, surpreendeu os midianitas sob a escuridão da noite, e Gideão os venceu. Foi uma estratégia que Deus deu para Gideão. E nós vamos aprender aqui. A vida de Gideão ensina que a obra de Deus deve ser feita com capacitação, com pessoas capacitadas, não tecnicamente formados numa faculdade, não, senhor, mas capacitados por Deus. Pessoas que devem ser cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, a graça de Deus, é animado, é disposto. Não fique em casa numa terça-feira dessa, não. Vem para a igreja. Fica lá, vai ligar a televisão, só vai ver mulher pelada dançando no Rio de Janeiro, para todo lado aí, dançando aquela coisa, aquela imundícia, não é? Contaminando a alma, contaminando os olhos, não é? A não ser que faça como fez o pastor Ismael, que vá para o congresso, chega lá, vai ouvir a palavra de Deus. Juízes capítulo 7, verso 9 a 10, verso 13 a 15. E sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, falou para Gideão, levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, se você ainda está com medo, desce tu e o teu moço Purá ao arraial. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas, e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho, e a sua explicação, adorou, e voltou ao arraial de Israel, e disse,
levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Irmãos, quando Deus quer nos abençoar, Ele usa até o inimigo para nos elogiar. Gideão estava lá, se vestiu uma roupa diferente, parecendo midianita, e começou a andar no meio do exército dos midianitas. Está lá andando, e os midianitas conversando e outros dormindo, e ele dando uma olhada. De repente o camarada contou: eu tive um sonho, eu dormi porque tem a sentinela trabalha 2 horas e depois vai descansar. Aí aquele outro que está descansando vem, trabalha 2 horas. E assim vai fazendo os turnos. Geralmente tem 3, e faz isso até o 3º. Aí descansa, depois começa no primeiro, 2 horas, ele sai, o segundo, depois o 3º. De tal forma que cada um dorme 4 horas, descansa 4 horas. E aquele soldado tinha dormido e levantado. E aí ele disse: só eu tive um sonho. E um pão de cevada estava passando no meio do arraial dos midianitas. E quando ele contou, falou assim: olha, e esse pão foi lá na tenda e derrubou tudo, de cima para baixo, e acabou. E aí o outro interpretou: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, israelita. Deus entregou os midianitas na sua mão. Gideão saiu de lá corajoso. Chegou lá e falou: levanta, Israel, levanta 300 homens, porque nós vamos tomar posse, nós vamos ser vitoriosos. Às vezes, o crente tem que ouvir lá de fora alguém falar que ele é uma bênção, para ele acreditar. Tem gente que não acredita. Fala assim: eu sou um derrotado. Eu sou um derrotado. A minha igreja é a igreja mais ruim que tem. E eu sou isso, sou aquilo. Não valoriza. É preciso ouvir lá de fora falar. Fala: olha, você é uma bênção. Eu gosto de conversar com fulano. Já vi alguém falar sobre crente? Olha, eu gosto de conversar com fulano de tal ou com a fulana, porque ele tem sempre uma palavra boa e tal. A pessoa lá de fora, que não é crente, falando. E aqui Gideão ouviu. Então veja só. Primeiro, como Gideão, em seu tempo, nós hoje nos sentimos incapazes e desqualificados para a obra de Deus. Hoje, vocês me desculpem o que eu vou falar, mas eu creio que os irmãos têm notado, nós estamos vivendo a era mais difícil da igreja. Estamos tendo muito crente fraco. Crente que está custando dar conta de ficar de pé. É uma fraqueza. Se falar alguma coisa, não está falando com ele, a palavra veio, a carapuça serviu, aí ele desmonta todo. Eu não dou conta mais. Não dou conta mais de ser crente. Agora eu desisto de tudo. Eu vou até suicidar. Porque não dá conta de ser crente, é difícil. A gente tem que pegar e estar empurrando: irmão, vem cá, vamos, irmão, sabendo que o céu é maravilhoso e que nós temos que lutar por ele. A Bíblia diz que alguns pela fé se apoderam dele. Aliás, pela força, não é pela fé. Alguns pela força se apoderam do céu. Nós temos que esforçar, irmãos, temos que lutar. Talvez essa palavra é uma palavra que Deus nos mandou falar. Quem sabe alguém aqui, a palavra vai servir, mas seria bom se tivesse toda a igreja aqui para ouvir. Porque, na verdade, tem muita gente que você tem que adular. Você tem que adular. Porque, infelizmente, criaram igreja para todo gosto. Criou a igreja daqueles que andam de cabeça para baixo, igreja de uns que andam torto assim, igreja de uns que usa barba, igreja de uns que usa cabelão, igreja de quem anda pelado, igreja de tudo quanto é jeito que você tem. A igreja da mentira, a igreja da verdade, a igreja que ora,
crente que é batizado com o Espírito Santo, outros não querem nem saber. Então, criou, o mundo criou. E Paulo falou disso, nos últimos tempos, surgirão tempos trabalhosos, haverá homens amantes de si mesmos, pessoas pregando mentira, cura mentirosa. É tanta coisa, nós estamos vivendo uma época difícil, irmãos. Agora, veja só, Gideão estava vivendo numa igreja, Israel, uma igreja fraca. A igreja fracassada, uma igreja que não adorava a Deus, não servia a Deus de verdade. Os midianitas eram um chicote, para ver se eles voltavam ao caminho, ao conserto. Por isso que Deus levantou os midianitas. Segundo, são tantas as nossas fragilidades que chegamos a admitir nossa incapacidade. São tanta fragilidade que nós chegamos a falar, eu não dou conta, não dou conta. Você chama alguém para fazer alguma coisa, não, pastor, põe outro, eu não dou conta, não põe eu não. Todo mundo correndo, porque o medo de enfrentar a obra de Deus. 3, nós, à semelhança de Gideão, temos sido convocados para uma grande peleja. Sim ou não? Deus tem convocado a igreja ou não? Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É a missão nossa, Deus nos convocou, irmãos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de quê? De lobo. Nós não estamos vivendo no paraíso, não. É no meio de lobo, e nós temos que ir lá, pregar, arrancar de lá das garras de Satanás as vidas e trazer para cá. Domingo, depois da escola, graças a Deus, quebramos um pedacinho do gelo. Nós saímos daqui, fomos ali, debaixo de uma árvore, depois da escola dominical, e lá nós cantamos, as crianças cantaram, o irmão Silas tocou, o irmão Sebastião, o Tiãozinho cantou, depois o irmão Edivaldo deu uma palavra, nós convidamos o povo, pessoas saíram das casas e vieram, outros ficaram de longe, eu fiquei observando, as pessoas vindo, a igreja está saindo da loca, está saindo da caverna, vocês estão vendo? Os crentes estão saindo da caverna, eles ficaram impressionados, amados. Nós temos que sair, irmãos, em nome de Jesus, unidos, não é só eu, somos todos nós. Nós temos que ir lá na toca do diabo, arrancar a vida, a Bíblia diz, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia, aborrecendo a roupa manchada da carne. Está lá em Judas, na carta de Judas. 4, o ministério não é uma opção humana, é uma escolha divina. O ministério, quando eu falo do ministério, não estou falando só de pastores, evangelistas, presbíteros, não. O ministério da igreja, o ministério da pregação, é para todos vocês, é para toda a igreja. A igreja é formada de um ministério, está todo mundo com o remo na mão. Como nós cantamos, solta o cabo da nau, que fica segurando o cabo da nau. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão, navega, vamos sair da tempestade e vamos remar. Sabe aqueles remadores, como chama? Ministros. Nós somos ministros de Deus, irmãos, para ministrar uma nova aliança. E Deus espera de mim, e Deus espera de nós. Nós somos os pregadores da última hora. Mas a apostasia está lá,
na igreja de Laodiceia, é a última igreja, é a igreja da última hora. Diz que a apostasia viria nesses dias, está profetizado. Não vamos assustar, porque está cumprindo a Bíblia, mas vamos levantar, irmãos, vamos marchar com coragem, vamos seguir em frente, vamos arrebentar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Quinto, Deus não chama pessoas capazes, escuta isso aqui, Ele capacita as pessoas que são chamadas. Ele não chama capaz, não. Quando ele chamou Moisés, como é que Moisés falou? Estou pronto, senhor. Eu sou advogado. Eu tenho uma palavra boa. Foi isso que ele falou? O que Moisés falou? Fala aí, pastor. Uma das justificativas dele, que ele era gago, que ele tinha dificuldade de comunicação com as pessoas, que ele pudesse enviar a Arão, seu irmão, que tinha facilidade de comunicar, que talvez seria melhor com ele. Mas, no entanto, o que Deus tinha chamado era Moisés mesmo, né? Moisés começou a justificar, foi justificando, Deus ficou com raiva dele. A Bíblia diz que Deus irou contra Moisés. Falou, então Moisés, fala o seguinte, chama o seu irmão, Arão. Você vai ser Deus e Arão vai ser seu profeta. Deus entregou, falou, a minha função de Deus eu ponho na sua mão e o seu irmão vai ser o seu profeta. Ele vai falar no seu lugar, mas você que vai dar a palavra. Diga para ele, fala isso, e ele vai falar. Agora, Moisés passou 40 anos estudando, irmãos. A melhor faculdade que existia era do Egito. Era um homem formado, mas a formação dele não valeu de nada para a chamada que Deus tinha. A chamada de Deus, você não precisa ir para a faculdade. É bom ir para a faculdade, é bom estudar. Mas para fazer a obra de Deus, você precisa colocar à disposição. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como fez Isaías. Irmãos, a hora vai passando. Segundo, a vida de Gideão ensina que a obra de Deus deve ser feita com mobilização. Mobilização. Vocês já viram como o PT faz? Sem ninguém perceber, eles comunicam assim, ó, e mobiliza um grupo de pessoas. Quando você vê, está chegando aquela multidão. Mas de onde está vindo esse povo? Como que eles ficaram sabendo? Eles têm uma linha de comunicação. E aí, nós temos que mobilizar. Mobilizar quer dizer reunir. É a palavra que o pastor Ismael leu aqui, que a igreja primitiva era unida. Na comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda alma havia temor, e os milagres aconteciam. Só pode acontecer milagre depois que nós unirmos, depois que a igreja tornar uma só. Se nós tornarmos um só, ninguém nos quebra. Mas se deixar um sozinho, fica olhando naqueles filmes que eles passam da África, aqueles animais ali, os búfalos. Quando os búfalos estão juntos, o leão fica olhando de longe, mas não chega, porque o chifre dele é uma carapaça assim, aquilo ali é igual ferro. Se pega num leão daquele, ela arrebenta o leão. Então o leão não vem. Mas o leão fica esperando, sabe o quê? Um fraco. Ele fica esperando um fraco. Tem gnu também. Mas o mais perigoso que eles têm medo é esse gado que eu falei agora, os búfalos. Eles têm medo de búfalo. Os gnus são fracos, eles não são unidos, mas os búfalos são.
mas aquele que fica para trás, lá atrás, no grupo, porque os búfalos estão correndo para frente, e um está lá atrás, está meio devagar, olhando para lá, aí ele cerca ele. Vocês já viram isso? Nunca viram? Já viu? Aí cerca e o bichinho, tadinho, é grandão, mas o que eles são para um leão? A leoa vem e morde aqui na polpa dele, e outro vem e morde na boca e derruba, de repente está sendo comida, vai virar jantar para eles. Então, a vida de Gideão ensina que a obra de Deus deve ser feita com mobilização. Juízes capítulo 6, verso 34 e 35. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbiesrita se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiro a Azé, e a Zebulon, e a Naftali, que saíram-lhe ao encontro. Essa foi quando reuniu 32 mil. Primeiro, o nosso sucesso, irmãos, está em nossa capacidade de mobilização. A porção do rebanho que nos foi confiada, a igreja está colocada na terra para uma grande mobilização evangelística. A Bíblia fala tanto que a responsabilidade pela igreja não é só do pastor, que ela fala com todos nós: levai as cargas. Como é que é? Uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Está dizendo que eu, você, temos responsabilidade um com os outros. Por que os irmãos foram lá na casa do irmão Severino? E está ligando e falando. Por quê? Porque são responsáveis por ele, pela irmã Dilma. Irmão Josia. Irmão Josia. Irmão Josia foi um dos que pregou para você, não foi? Então, acontece que essa é a responsabilidade. Se eu sumir, se eu desaparecer, não aparecer por aqui, pode preocupar. Eu devo estar doente, ou preso, alguma coisa aconteceu, ou então morto. Preocupe comigo, porque eu preocupo com os irmãos. Precisamos repreender o espírito de imobilidade de nossas vidas. Espírito de imobilidade. Tem a mobilidade e a imobilidade. A imobilidade é aquilo. Vamos? Não. Que dia que é? É domingo. Não, domingo. Que hora? 2. Ih, pastor, essa hora o sol está queimando. Nossa, Deus. Ninguém aguenta esse sol não, pastor. Não vai dar certo, não. Eita, coisa terrível. Você está animado, o coração está pegando fogo, e aí o caboclo joga aquele balde de água fria. Não vai dar certo, não. Ixi, o pastor fulano passou por aqui, ele fez isso, não deu certo. Não deu certo. Veio mais fulano, já tentou. Não, pastor, não funciona de jeito, não. Não dá certo. Imobilização. Todo jeito que você faz, o cara está fora. Chama para cá, não dá. Não está também, aqui também não dá. Todo jeito não dá. Aí não dá mesmo. Tem família que está desse jeito. Casal que não dá certo. A mulher fala, vamos fazer isso. Não dá. O marido, não dá. Não dá e não vai dar mesmo, não. O casamento vai acabar.
Ó, para que todos, terceiro, para que todos sejam mobilizados, precisamos de buzinas, como Gideão. Cada um precisa ter uma buzina. A buzina, a Bíblia diz assim: tocai a buzina em Sião, perturba-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Tocar a buzina, você tem que estar cheio do Espírito Santo para tocar a buzina. Aí é aquilo lá, se o toque for incerto, ninguém vai preparar. Se colocar um sentinela para avisar, ó, se vir inimigo lá, você toca tal, toca isso para a gente. Aí na hora dele tocar lá o despertamento, ele toca o silêncio. Aí todo mundo vai dormir, é hora do silêncio. Dorme. O inimigo vem e toma tudo. Precisamos de tocadores ungidos para tocar as buzinas. Pessoas falam, olha, irmãos, vamos pregar. Irmãos, vamos evangelizar. Jesus está voltando, vamos evangelizar. Olha, nós vamos conseguir folheto. Vamos, irmão, você pode cooperar com tanto? Coopera com tanto aqui, irmão, que nós vamos comprar uma caixa de folheto. Vamos comprar uma caixa de folheto. Ó, pastor, uma caixa de folheto não deu, mas na semana que vem nós vamos comprar 2 caixas de folheto para evangelizar. Mas foi uma bênção. Nós fomos lá, a pessoa chamou nós para orar, nós oramos, Jesus curou, Jesus expulsou um demônio. Ó, mas foi uma bênção, Deus operou. A buzina está tocando. Mas quando a gente fala, nem folheto não tem, essa igreja aqui não vai para frente, não. Nada funciona aqui. Tem folheto, tem nada. Ninguém vem essa hora para isso, não. Aí é difícil. Eu estou falando porque o Espírito Santo está me tocando para falar. Tem as brincadeiras, viu? Precisamos de grupos organizados e em harmonia, como os de Gideão. Grupos organizados e em harmonia, como os de Gideão. Tocou 32 mil, estou aqui. Mas você é covarde, eu sou covarde, mas estou aqui. Você é medroso, sou medroso, mas estou aqui. Não, os medrosos podem voltar. Então está certo, eu volto. Se mandar voltar, volte caladinho, não fica ofendido, não. Quantas vezes eu fui mandado voltar, irmãos? Quantas vezes eu pedi a palavra e ninguém me deu? Eu tinha uma palavra para falar, mas não me deram. Eu não fiquei ofendido. Ó, a unidade promove o crescimento de qualquer organização. Se unir, nós vamos vencer. Mas se desunir, seremos quebrados ao meio. Não vamos para lugar nenhum. É fácil a gente pôr defeito nos outros. É fácil. Essa igreja não vai para frente porque esse pastor não está com nada. Não sabe pregar, não sabe ensinar. Não está com nada. Mas quando chama ele, ele fala assim, não dá. Juízes 7, 20 e 22. Assim tocaram as 3 companhias, as buzinas, e quebraram os cântaros. E tinham nas suas mãos esquerda as tochas acesas, e nas suas mãos direita as buzinas, para tocarem, e clamaram, espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando fugiu, tocando, pois, os 300, as buzinas,
o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu para Zererá, até Betsita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Não precisou sair do lugar. Aí eu pergunto aos irmãos, aqueles cântaros, o que tinha dentro deles? Aqueles vasos, o que tinha dentro? Que segredo é esse, irmão Silas? Por que quebrar cântaro? Não tinha nada dentro. Não tinha nada dentro. Era a tocha na mão esquerda. E aquele vaso. Aí quebraram o vaso. E as tochas. E aí tocou a trombeta. Deus tem estratégia para tudo. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. É preciso haver unidade. Não dá para fazer sozinho. Gideão reteve seus 300 homens. Formou 3 pelotão de 100, 3 companhias. Uma companhia lá, a outra cá, a outra aqui. E na frente estava o exército. Falou, na hora que tocar a buzina, quebra o vaso. E levanta a tocha e grita, espada do Senhor e de Gideão. Eles não esqueceram do homem de Deus. Espada do Senhor e de Gideão. E aí a confusão começou no meio do exército. E um corre para lá, outro corre para cá, e de repente tocou a buzina. Aí começou um socar a espada no outro. Começaram a se matar. E eles ficaram quietinhos. Sempre Deus fala, fica quieto e veja o livramento do Senhor. Não precisa ficar igual barata tonta, corre para lá e corre para cá, ficar sem saber, fica quieto. Ora a Deus e confia no Senhor e fica quieto e veja o que o Senhor vai fazer. Os 300 desceram com Gideão ao campo de batalha. Todos os 300 receberam buzinas e tochas. Todos eles tinham buzina, todos eles tinham tochas. Todos os 300 tinham cântaros. Cada um estava equipado. Cada homem do grupo de 300 participou ativamente da missão. Cada um. Se a cabeça da irmã Maria vai queimar no sol, do pastor Sebastião vai queimar também. Se vai pregar o evangelho, nós vamos juntos. Se vai expulsar o demônio, nós vamos juntos. Eu, novo convertido, eu já comecei a trabalhar na obra de Deus. E apareceu uma moça endemoniada na igreja. Estava lá dando a aula, era eu professor. E quando eu estou dando a aula aqui, o demônio pegou aquela moça. A moça deu um pulo para cima, tombou o banco para trás, e aquela moça caiu e ficou andando. Eu nunca tinha visto aquilo. Ela ficou andando de costa, parecendo cobra. E ela fazia assim, daqui ela rapidinho estava ali. E começou a andar debaixo dos bancos de costas, parecendo cobra. E aí, os banquinhos eram fraquinhos naquele tempo, não era igual esses bancos bonitos que tem aqui, não. Era feito de cadeira e ripa pregada atrás. Ela pegou e arrancou a ripa daquela, tanto é, para os irmãos verem, 4 pregos assim, e ela batia a mão no prego até que os pregos vazou do outro lado da mão. Era demônio, terrível. Aí, cheguei naquela moça, eu fui tomado pelo Espírito Santo, novo convertido, era novo crente.
Cheguei lá, só coloquei a revista na cabeça dela, falei, sai em nome de Jesus. O demônio saiu. Não é por força nem por violência, o poder não é nosso, é de Deus. Mas é confiar naquele que tudo pode, irmãos. Confiar em Deus. Os 3 esquadrões atuaram simultaneamente. A coisa bonita, irmãos, quando todo mundo trabalha em unidade. Uma só fé, uma só palavra. Está vendo? Todo mundo unido. Até na hora de comer tem que ter educação. A igreja, quando está desunida, faz uma comida, o povo... E sai doido comendo, e aí derruba vasilha, vira aquele trem. Está parecendo que nunca comeu na vida. Não, a pessoa que tem educação, ele espera educadamente a vez dele. Não precisa passar na frente. Espera educadamente. Assim é a unidade na igreja. Todo mundo, aonde um põe o pé, o outro põe junto. Quando Josué ia introduzir o povo na terra prometida, chegou na beira do Jordão. Há poucos dias um pastor pregou sobre isso. Chegou na beira do Jordão, a enchente era tão grande que as águas iam na ribanceira. Muitos quilômetros de distância, a água ia derramando. Era muita água. Aí, esperou lá uns dias, aí Deus falou assim, agora pode ir. O sacerdote pega a arca, na hora que o pé do sacerdote, na hora que os pés do sacerdote tocar na água, a água vai recuar. Vai recuar. E quando o sacerdote, que eram mais ou menos 6, era 2 na frente, 2 no meio e 2 atrás, levando a arca, quando eles pisaram na água do Jordão, fez assim, aí abriu o Jordão. As águas que estavam para baixo escorreu. Elas esgotam lá no Mar Morto. As que estavam para cima, foi virando um montão. Diz que foi a muitos quilômetros para cima, até numa cidade que teve lá, a água chegou. E aí o sacerdote ficou ali, no meio do Jordão, parados, e o povo passou. Depois que o povo passou, o sacerdote está parado. Aí Deus falou, Josué, fala para pegar 12 pedras lá do Jordão e fazer um monumento aqui, histórico, para saber sobre esse dia que vocês passaram. E os homens foram lá pegar essas pedras, pedra grande, com dificuldade levaram, o sacerdote está ali. Porque houve unidade. Eles não ficaram com medo de ver, falar, e se essa água descer? Nós estamos mortos. Ficaram quietinhos lá. Aí depois que o sacerdote saiu com a arca, segurando aqui, que eles saíram, aí Deus falou, agora determina para a água voltar. E Josué determinou, a água voltou o seu curso. Se na obra de Deus nós trabalharmos assim, coordenados, unidos, irmão, não tem ninguém que vai nos vencer. Mas vocês me desculpem, é muita gente que não pensa em unidade. Na hora que o negócio fica ruim, eu vou para a igreja batista, renascer. Lá o negócio é melhor. O que eu tenho de falar, eu falo mesmo. Vou para lá, vou para tal lugar, vou para tal lugar. É igual no casamento, o trem deu um probleminha, não, estou te largando, estou arrumando outra mulher, estou arrumando outro homem. Misericórdia.
As pessoas têm que ter firmeza. Tem que ter honradez. A pessoa tem que ter moral. A hora não dá mais, né? Acabou. Acabou a hora. É o último tópico. E esse agora é interessante, mas eu não vou fazer os irmãos esperar. Eu creio que o que Deus tinha de nos falar, Ele já nos falou. Aqui, ó. A vida de Gideão nos ensina que a obra de Deus deve ser feita com disciplina. Disciplina. Educação. Deve ser feita com esmero, com cuidado. Isso é disciplina. Está vendo? A obra de Deus precisa ser feita assim. Então, que Deus abençoe. Eu sou fã de Gideão. Mesmo com a fraqueza dele, ele não acovardou. Ele foi. E fica sabendo, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um gigante. Mas tem que ter coragem. Não fica para trás, não. O céu é maravilhoso. A disciplina. Disciplina é educação em tudo, a pessoa fazer as coisas com cuidado. Isso é disciplina. A disciplina é como um ensinamento, uma educação. Inclusive, na escola, as lições que recebemos chama disciplina. Porque a pessoa que é disciplinada é a pessoa educada, a pessoa que aprende a fazer as coisas certas. Isso é disciplina. Tem gente que não tem disciplina até para fazer educação física. Demora a fazer. Quando quer fazer, ele corre demais, ele morre. Dá um infarto e morre. Então tem que ter disciplina em tudo. Amém? Porque o irmão Severino ficou uns dias sem vir, nós vamos explorar ele hoje de novo. Vem aqui louvar o Senhor de novo, enquanto nós vamos ofertar ao Senhor. A oferta, irmãos, é uma disciplina também, viu?